Fala Dev! Bora para nossa segunda aula do desafio de agentes de IA com o N8N na prática. Show de bola, que bom te ver aqui mais nessa aula. Olha só, você chegou até aqui, você já deve estar com a sua infraestrutura no ar, o N8N configurado em modo fila, o Supabase, o Redis, o Postgres, está tudo prontinho ali, já sentindo o peso de ter uma stack profissional nas mãos, não é mesmo? Legal demais, né? Hoje a gente vai dar aí um passo ainda mais estratégico. A gente vai criar integrações inteligentes e workflows modulares que vão te permitir escalar as suas automações daqui para frente com muito mais organização, controle e potência também. Então essa aula aqui, gente, ele é o coração da inteligência da sua automação. É aqui que você vai começar a transformar seus sistemas de mensagens automatizadas num verdadeiro agente de IA capaz de entender, reagir e interagir de forma estratégica com os seus leads. Para quem não sabe, leads então são aquelas pessoas interessadas em comprar um produto depois, tá? É um jargão do mercado do marketing, não é um jargão de devs, por isso que eu estou explicando. Então olha, para que a gente possa alcançar o objetivo de hoje, a gente vai conectar então o N8N com as principais APIs aí, a gente vai entender que essas APIs elas são importantes para alimentar, para sustentar o sistema. E não é só conectar, porque aqui você vai aprender a modularizar fluxo, tá? Isso aqui significa deixar o seu sistema mais escalável, reutilizável e muito mais fácil de manter com o passar do tempo. E hoje você vai sair do básico e entrar no nível de arquitetura de automações reais em produção, coisa que pouca gente fala por aí, mas você vai encontrar aqui. E olha só, o que é que você vai aprender a construir nessa aula aqui? Você vai criar e configurar credenciais seguras para outros serviços, como o Supabase, que a gente já instalou, o Redis, o Postgres, o OpenAI a gente vai usar também, Google Cloud a gente vai usar, porque a gente vai precisar do Calendar, do Docs, do Drive, e claro, a gente vai também usar a Evolution API ali, gerando essa conexão do WhatsApp com o nosso N8N. Então vai ser bem legal essas credenciais. A gente também vai conversar sobre um ponto super importante, que é a diferença entre o WhatsApp Cloud e essa API que a gente vai estar usando aqui, que é uma solução não oficial, super relevante para o profissional, tá? E a gente vai usar então a Evolution, como eu já falei, porque ela vai te dar mais controle, segurança, gerenciamento do fluxo de mensagens, tudo mais que a gente já falou na aula anterior. Bom, depois que tudo isso estiver integrado, a gente começa a parte mais poderosa da aula, que é a modularização de workflows no N8N. Isso significa dividir o seu sistema em mini fluxos independentes, reutilizáveis, como se fosse aquelas funçõezinhas nos nossos códigos. E a gente vai criar juntos aqui 3 módulos principais. O primeiro deles, o User Info, ele vai coletar, validar, retornar informações de um usuário que está lá no Supabase. Esse módulo aqui ele vai servir como uma base para qualquer interação com o lead que você tiver em qualquer outra automação também, beleza? O segundo módulo vai ser o Human in Loop, ele vai garantir que o sistema saiba quando passar o atendimento para um humano, tirando a IA da jogada. Isso é importantíssimo para evitar respostas automáticas em situações um pouco mais delicadas. E por fim, o Parse Message, a gente vai trabalhar nesse módulo ali, que ele vai interpretar o tipo de mensagem, se é texto, se é imagem, se é áudio, e a gente vai decidir, ou melhor, ele vai decidir o que fazer com ela, e com esses módulos aqui você vai começar a construir as automações que pensam antes de agir. Então primeiro toda a estrutura, toda essa parte modular que você vai entender. E ó, deixa eu te dar um recado, modularização, ela não é só para deixar tudo organizado, ela é para te dar velocidade, flexibilidade lá na frente, porque você vai poder fazer reuso dos workflows. Claro, você também vai poder atualizar ou melhorar qualquer parte da sua automação sem quebrar toda ela, tá? E olha que boa notícia ainda, com o N8N, esse processo vai ficar mais visual, didático, acessível até para quem não tem experiência com arquitetura de software. Ou seja, olha que bacana, você vai melhorar o seu pensamento arquitetural até o final desse desafio. Olha, dominar esse tipo de fluxo modular, integrar com ferramentas modernas como OpenAI, Google Cloud, Supabase, isso é o tipo de habilidade que te coloca anos à frente no mercado, e você sabe muito bem que as empresas estão buscando exatamente esse perfil. O dev que consegue unir a visão de arquitetura, a IA aplicada e integração de sistemas. É isso, tá? E esse projeto aqui, então, completíssimo, você vai estar construindo tudo isso com uma VPS ainda que já está aí 100% self-hosted para você. Esse é o tipo de solução que pode mostrar, você pode mostrar no seu portfólio, dizer com orgulho que foi você que construiu do zero e construir muitos outros daqui para frente, porque agora você já está entendendo como que as coisas funcionam. Então, vamos para o que interessa. Nessa aula a gente vai conectar as credenciais dos serviços, a gente vai criar e testar as integrações, a gente vai desenvolver os primeiros fluxos modulares, os primeiros workflows modulares e reutilizáveis, e se prepara, porque essa estrutura modular vai ser a base para a inteligência de mídia e agentes de IA que a gente vai montar ainda na próxima aula. Então, bora para cima. Eu vou começar testando a Evolution, que é mais rápido.
Então eu clico aqui, olha só que apareceu, welcome, mensagem, aí você fala, ué, estragou? Não, você precisa ir para o /manager. Então clica aqui, /manager. Aí vai funcionar legal, beleza? Ele vai precisar da API Key, lembra? Então volta para cá, vem na parte de Environments, e você vai ver qual que é a API Key que ele criou, que foi pelo Service Password Evolution, aqui ó. Então você vai olhar ela, pegar, não solta isso para ninguém, isso aqui tem que ser sua senha, né? Tem que ser bem guardadinha. Aqui eu não vou salvar, que eu acho que eu não vou precisar entrar várias vezes. E aí eu vou conectar o meu fone. Versão 223, que nós colocamos. E aqui a gente vem em Instance. Como vai funcionar aqui? Nome da minha instância, Mike Brito, WA, que eu vou colocar. Aqui, pessoal, Bales é o gratuito que a gente está usando. Se você for usar de maneira profissional, aí você vai estudar para integrar com a WhatsApp Cloud API. Você pode continuar usando Evolution tranquilamente, só que daí você vai estar usando a oficial. Por que isso é importante? Para quem está dando os primeiros passos aqui, não sabe. Mas essa daqui é não oficial e pode ter banimento. Se você usa isso daqui para fazer disparo de mensagem, você provavelmente vai ser banido. Se você usa isso daqui para quando a pessoa fala com você e aí você vai acionar o fluxo, que é o que a gente vai apresentar aqui, muito mais difícil de ser banido, tá bem? Mas o que geralmente as pessoas fazem, querem fazer esse uso aqui para fazer disparo em massa, e aí já era. Por quê? Porque você paga por disparo no Cloud API lá do WhatsApp, você paga por isso. Então por isso você tem que usar a API oficial, você vai pagar, vai ter tudo certinho, só que você pode usar o Evolution para ser a sua interface de gerenciamento, legal? Então eu vou usar o Bales mesmo, que é o gratuito, já expliquei, então cuidado para o uso aí. Entro aqui, agora aqui eu preciso fazer a conexão com o meu QR Code. Então eu vou vir no WhatsApp Web, vou abrir meu celular aqui na parte de conexão, de linkar device, e vou fazer o primeiro link com esse device aqui, tá? Com esse dispositivo aqui. Então ele está acionando aqui, isso é para que eu possa te mostrar onde que você vai acessar para ver a versão. Então você vai clicar aqui em Settings você vai vir em Help você vai ver a versão, já é outra já está no 56, acho que lá estava 50, alguma coisa assim. Então já é outra versão, já, se possível, você vai pegar aqui, o que você vai fazer? Ó, pode sair dali, pode vir para cá, é bom que eu já te mostro como é que funciona. Você vai vir para cá, já olha aqui e atualiza, mudou bastante já, inclusive. Tá bem? Faz o update aqui. Bom, eu não vou fazer esse update agora, porque por enquanto isso aqui está funcionando para mim. Mas se você estiver fazendo aí e parou de funcionar, já faz o update aqui da versão, tá bem? O que é parar de funcionar, Maicon? Você vai ver, você não vai receber a mensagem vem esquisita ou vem só um pedaço dela, é que já não está funcionando, tá bem? Então aqui eu vou pegar Get QR Code para me conectar, tá? De fato aqui. Então eu vou remover a conexão antiga e vou deixar essa conexão nova aqui, tá bem? Vou linkar aqui meu dispositivo. Perfeito. Vamos ver? Ó, conectou, tá? Então essa primeira configuração bem rápida que eu vou fazer aqui, Settings, rejeita chamadas, eu não preciso, ou melhor, pode rejeitar grupos, é só o grupos mesmo que é para ignorar. Nos eventos a gente vai colocar o webhook daqui a pouquinho aqui. Bom, o Evolution então está configurado. Voltou aqui para o N8N, então vamos lá, vamos colocar um e-mail aqui qualquer, desafio IA, Mike Brito Dev, pode ser. Ok, vamos colocar um nome, sobrenome, um login aqui. Então esse é o seu primeiro login, lembra de salvar bem certinho, para você ter o acesso a ele e não perder, né, seu login e senha, tá bem? Vou salvar aqui? Pode salvar. Bom, aqui, Software as Service, Business Owner, Myself, Les, and Google, ok. Aqui você vai querer clicar em Send me a free license, e aí você vai pegar essa licença, tá? Então eu vou deixar aqui porque eu já tenho a licença. Aí você vai pegar, vai vir na parte de Settings e colocar a sua licença aqui. Assim que colocar e ativar, vai estar registrado no Community Edition, porque daí você vai ter algumas coisinhas a mais no N8N disponível, tá? A gente não precisa falar muita coisa por aqui, dessa parte, tá? Não é importante. O importante é a gente testar a configuração. Então eu vou criar um workflow de teste, só cliquei ali em criar workflow, depois a gente vai por partes entendendo, tá? Vou clicar aqui no mais e vou clicar em webhook call. Só isso, é um get mesmo que eu vou fazer, então vou clicar aqui para pegar e vou ouvir o evento. Vou abrir uma aba nova e executar. Workflow was started. Então deu certo, recebi o workflow de teste. Show de bola, só isso mesmo que eu queria. Vou até escrever aqui como teste e salvar esse workflow como teste. Significa que então está funcionando o modelo get. Agora eu vou mudar para post, tá bem? Vou salvar
aqui só para garantir. Vou copiar o mesmo teste que a gente tinha antes. Vou vir no Evolution, na parte de webhook, e vou mandar aqui para essa webhook, vou habilitar ela, e vou vir aqui no Message Upsert, sempre que eu receber mensagem, e vou salvar. Ok? Então, aqui eu volto para o N8N e começo a ouvir o evento. Agora o evento é de post e vou mandar uma mensagem através de outro número de WhatsApp meu para esse número aqui. Vou mandar um oi, tá bem? Para esse número. Então, ó, recebi aqui. Tá vendo aqui, ó, MB, eu recebi a mensagem, oi, conversation. Então tá aqui, recebi todo o webhook também. Legal? Então, tá funcionando essa parte de teste. Show de bola. Bom, agora a gente vai fazer a parte de cadastros, vou vir aqui em Overview, a gente vai fazer o cadastro das nossas credenciais. A gente vai usar muitas credenciais aqui, então essa vai ser uma etapa cuidadosa para a gente colocar todas que precisamos. Então vamos começar com a mais simplesinha que vai ser a Supabase. Supabase API vai ser simples, ó, https://supabase.rct-store, tá bem? Que é a nossa, aqui ó, volto para cá. Environments, aqui do Production, vou em Production, venho para Supabase, venho para Environments, e aqui eu procuro a chave, lá embaixo vai estar em Password, Supabase, aqui ó, Supabase Service Key, é essa daqui que eu preciso, tá? Vou copiar uma chave bem grande até, vou voltar para cá para credencial e colocar aqui pra gente e salvar. Tem que ficar verdinho, pronto, ficou verdinho, tá feito. Não preciso mexer em nada aqui, tá? Vou para a próxima credencial, ó, criar credencial, essa vai ser do Postgres. Bem simples também, não tem muito segredo. O local, o host é o nome do meu container, Postgres SQL, que é o nome do meu container. A base de dados que a gente está usando é a N8N. O usuário que a gente está usando, ele foi criado aqui para a gente, né? Se bem me lembro. Vamos voltar para cá e vamos dar uma olhada. N8N Infra, vamos vir aqui em Environments. Aqui a gente vai procurar pelo Postgres User. Vai ser aqui, Service Postgres User. Aqui, ó, Service User Postgres. Então vai ser esse usuário. Deixa eu já pegar ele aqui. Venho para cá. Credenciais. Então já temos o usuário e a senha. Service Postgres Password. Aqui, ó. Essa é a senha, tá bem? Volto para cá e coloco aqui. Se tudo der certo, verdinho, veremos agora. Beleza. Agora a gente vai colocar... Nada disso você salva, tá? Não salva nada no Soul Web, não. Agora a gente vai colocar do Redis. O Redis é uma das mais fáceis que tem, que a gente não vai colocar senha. Ele não tem senha. Nem usuário, nem senha. A gente só coloca Redis aqui, ó. Cria uma base de dados qualquer aqui. Vamos pegar o número 2. Acho que é o número 2. Vou salvar. Redis conectado. Beleza? Legal. Agora a gente vai criar a conta da nossa... Vamos lá. Da nossa OpenAI. Então, OpenAI... Como que vai funcionar? OpenAI Platform. Você vai estudar aqui, precisa criar uma conta aqui do OpenAI, ter cartão também, colocar crédito também, fazer o login e entrar no platform.openai, vamos ver qual que é o nome? OpenAI, openai.com, ele vai entrar na plataforma. Beleza, estou conectado aqui. Temos a API Reference, temos o Playground. Eu imagino que aqui você deve entender muito bem como que funciona toda a ideia de se conectar a uma OpenAI, tá? Não é o objetivo da gente fazer aqui, mas o objetivo aqui é a gente pegar uma API Key, a gente precisa de uma API Key, tá? Vou criar uma nova segredo aqui, desafio IA. Criei a chave, vou copiar a chave e através dessa chave a gente vai se conectar na conta. Outra coisa, gosto de ver também na parte de usage, que é que eu tenho aqui, tem que ver se eu já tenho crédito, né? Nem sei se eu tenho crédito. Deixa eu ver se eu tenho crédito. Parte dos créditos está aqui, ó. API Keys, Billing. Credit Balance tenho. $4 para poder me divertir aqui com vocês, tá bom? Legal. Então posso voltar aqui para o N8N, criar uma nova credencial. OpenAI. Legal. API Key. Só coloco a API Key. Só isso. Posso salvar. Já vai estar funcionando. Bacana, tá bem? Eu podia colocar never on the site. Na próxima eu vou colocar para não pedir mais, que toda hora ele fica pedindo. Bom, agora a gente vai fazer um processo que também vai um pouquinho de detalhe, que é o processo do cloud. Na verdade é console.cloud.google.com.
A gente vai criar aqui, você vai fazer, precisa ter, né, uma conta no Google, obviamente. Pode ser gratuita, tá? A gente vai criar aqui um novo projeto. Deixa eu ver. Vou criar um novo projeto. O novo projeto vai ser Desafio IA. Sem organização. Criei o projeto. Passo a passo, tá, pessoal? Então aqui você vai ter feito o login com o Google, tranquilo. Lembrando, é o consolecloudgoogle.com. Bem tranquilo. Criou ali, vou selecionar esse projeto, Desafio IA. Aqui a gente vai colocar agora os recursos que eu vou precisar. Então, em algum momento aqui eu vou acessar o calendário, né? Então, Calendar, Google Calendar API. Tá bem? Ativar. Então, primeira coisa, Calendar API. Pesquiso aqui, vou colocar, em algum momento eu vou precisar do Docs. Então, Docs, Google Docs API, Docs, Google Docs API. Vamos ativar ele também. Em algum momento eu vou precisar pegar uma base de conhecimento que vai ser do Google Docs. E eu gosto de habilitar aqui o Google Drive também, porque eu não sei, eu aprendi a deixar tudo habilitado do Drive, porque daí fica mais fácil de trabalhar. Não sei se precisa dele mesmo ou não, tá? Mas já confia, vamos fazer. E se você quiser depois conectar um Sheets da vida, alguma coisa, você também pode habilitar aqui. Então, sabendo que para o Google funciona assim, você tem que colocar quais os serviços aqui nessa parte do console e do seu projeto, quais serviços esse projeto pode acessar. Primeira coisa que você precisa entender do Google. Segunda coisa, criação de credenciais. Tá? Criação de credenciais, a gente vai pegar a OAuth 2.0. Tá? Eu vou voltar aqui para o N8N para te mostrar como é que é. Então, na hora da gente criar aqui essa credencial, que vai ser uma credencial do Docs, por exemplo. Tá? Ó, OAuth 2 é esse que ele usa. Então, ele vai precisar desse callback aqui, eu copio ele, volto para cá, para credenciais, e vou criar uma credencial nova, que é criar credencial OAuth. Então, é usado para identificar, configurar tela de consentimento, ele pede alguma configuração aqui, vamos começar. Informação do app, desafio, IA, que é o que eu estou fazendo aqui, né? E-mail, é só o e-mail que eu tenho aqui, pode avançar. Público interno ou externo, para qualquer teste, avançar. Endereço de e-mail, dados de contato, é o meu mesmo que está aqui. Beleza, avançar. Concordo, continuar, criar. Legal. Configuração OAuth, criar um cliente OAuth. Esse daqui, tipo de aplicativo web, cliente web ou desafio IA para ficar mais claro. Adicionar aqui o URL de redirecionamento, essa daqui, tá bem? E criar. Com isso, agora a gente vai ter duas informações relevantes, chave secreta e ID do cliente. Então, eu vou pegar o ID do cliente, vou vir aqui e colocar o ID do cliente. Volto para a chave secreta, copio ela e venho na credencial, chave secreta. E vou fazer agora o meu login, tá bem? Então, é Mike Brito, Mike R. Brito. Aqui, acesso bloqueado, ele não concluiu o processo de verificação. Então aqui funciona mais um detalhezinho que a gente gosta de colocar. Vou colocar aqui um OK, para ele criar aqui, público-alvo, se bem me lembro, tá bem? Não preciso publicar nada, vou adicionar usuário. Usuário Mike R. Brito. Quer dizer que por enquanto só eu mesmo vou poder usar essa aplicação. E aqui tá tudo certo, tá? Porque eu mesmo, aliás, sempre que você for fazer isso também para um cliente, para você, é isso aqui, não precisa mais do que isso mesmo para acessar a credencial. Então vou vir aqui novamente, agora eu liberei para o Mike R. Brito, se eu escrevi certo e não comi palavrinhas, né? Continuar. Coloco aqui que é tudo do Docs, ó, ele já vem com o Drive aqui junto, tá vendo? Então acho que o Drive é essencial mesmo. E aqui ele vai fazer um redirecionamento assim que deu certo. Ó, verdinho, deu certo, então foi feita essa conta. Agora vamos colocar a credencial do Calendar. Calendar Google, OAuth 2 API. Então, mesma ideia, Client ID, Client Secret. Então aqui vem o Secret. Opa, deixa eu limpar tudo certinho aqui. Ele já vem configurado por alguma outra coisa que eu devo ter configurado antes. E o Client ID. Esse aqui. Vamos lá. Conectando.
Então esse é o passo a passo, né, pessoal? Para cada um desses carinhas aqui que a gente está colocando. Continuar, selecionar tudo, continuar. Beleza, deu certo esse aqui também, tá? E se você quiser qualquer outra coisa, tipo um drive da vida, fica à vontade, pode ir colocando aqui também. E o último cadastro que a gente vai fazer vai ser o do Discord. O do Discord você vai fazer ele então para receber mensagens do seu Discord, né? Se você usa ele na sua ferramenta e tudo mais. Eu não estou seguro se eu vou registrar uma conta nova, tá bem? Desafio IA, porque daí a gente vai juntos entender como que funciona isso. Pode ser Mike, desafio IA Mike Brito. Vamos colocar uma senha qualquer aqui. Deixa eu mesmo escolher. Olha, ó, criei uma conta. Não precisa... Pô, eu poderia ter deixado para salvar. Então, ó, create your first Discord. Isso mesmo, eu vou criar um para eu e meus amigos. E vou colocar aqui como desafio IA Mike. Deixa eu ver aqui. Ok, start a conversation, vou deixar aqui como done. Então aqui eu tenho um general. Esse general eu vou clicar naquela engrenagem, integrations, webhook. Vou criar a webhook aqui do N8N. N8N. Copy o webhook, save changes, tá bem? E pronto, eu já tenho uma webhook aqui. Agora eu vou colocar as minhas credenciais. Discord. Discord bot, Discord webhook. Discord webhook, coloco a minha webhook, save. Então agora eu tenho uma credencial que também tá ok aqui. Não preciso salvar nada de informação aqui. Voltando só no teste, vamos fazer o nosso testezinho aqui. O teste então já está disparando via webhook, mas eu vou só colocar aqui um Discord, só para ver se o Discord ele tá vindo legal, mandando uma mensagem, send a message. Já tem aqui o bot token, o webhook, eu seleciono, ele já vem baseado aqui, teste, e vou executar, só para ver se ele vai mandar o teste. Ó, diz que deu certo, vou vir aqui para o meu Discord, ele até apitou ali, teste, opa, legal. Então, essa parte de configurações aqui, vamos voltar aqui, ó, essa parte de, pode salvar essa informação, é só testes. Essa parte de credenciais, acredito que todas as credenciais que a gente precisa para esses momentos aqui estão configuradas. Agora a gente pode voltar aqui na parte do servidor e fazer o seguinte, observar gráfico, né, ver se está tudo legal. Na parte de firewalls, aí sim, criar um firewall aqui pra gente. A gente vai deixar a porta 22, que é a porta padrão de SSH, beleza? A porta 80 e a porta, mais uma regra, e a porta 443. Ou seja, inbound só vai entrar essas portas. Outbound é o que pode sair do meu servidor que a gente poderia trabalhar depois. Então vou aplicar a um server, que eu acho que é esse mesmo, mas eu teria outros servidores, né? Então tá certo. E vamos lá, Firewall 1. Vamos criar aqui e já fazer um teste. Antes a gente estava, ó, tá aplicado. Antes a gente estava acessando o Qualify por essa porta 8000, lembra? Então eu vou tentar entrar e eu não posso conseguir. Então isso aqui não pode ser possível entrar nessa porta. E, enquanto isso, um Qualify padrão. Qualify RSeed Store. Isso daqui tem que dar certo de entrar. Tá bem? Ó, esse aqui entrou legal. Enquanto esse outro aqui está carregando indefinidamente. Bom, enfim. Esse aqui está carregando e não está entrando. Então, perfeito. Deve estar aplicando legal o firewall, que é uma maneira de bloquear outras portas. E também quero ver no meu terminal se eu ainda tenho acesso aqui dentro, né? Deixa eu ver. Acredito que sim, né? Senão já teria caído. Então tá aqui o acesso, tá funcionando ok. Vamos fazer o seguinte agora. Snapshot. Vou tirar um snapshot. O snapshot funciona assim, ó. São instâncias, é uma cópia de como está funcionando agora o projeto. Então agora o projeto está funcionando dessa forma. Ele vai cobrar 0.03 GB por mês. Então eu posso tirar um snapshot aqui. Vou colocar de boa, tá? Qualquer coisa eu venho depois... se não for mais interessante, vou e deleto. Aí não vai cobrar tanta coisa assim.
E aí é legal, porque então ele tira uma fotografia de como está o meu servidor agora, funcionando legal, e depois eu posso restaurar o servidor por essa fotografia se der algum problema. Além do mais, já tem os backups que estão diários aqui, e por enquanto o que a gente usou, além do nosso tempo, 0,05 centavos de dólar. Bem bacana, né? Bom, agora vamos lá de N8N, entendendo gradativamente, tá? Conforme eu for passando aqui, eu vou explicando as coisas para você. Então, primeira coisa de interface, criar workflows pode ser por aqui, não sei para que tanto lugar assim para criar workflows. Você pode acessar templates variados aí, mais de 4.000 templates por aqui. Você pode buscar ajudas por aqui. Algumas informações que existem aqui na ferramenta é apenas para que você possa entrar num plano pago deles. Que às vezes você não vai ter acesso mesmo, você vai procurar, vai tentar fazer uma coisa extra e tal. Upgrade, é isso que eles vão estar querendo aplicar pra gente, tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Mas o que a gente vai querer fazer aqui é criar o nosso primeiro workflow e eu vou chamar ele simplesmente de SDR. Então aqui a gente começa a colocar nomes de workflows, podemos colocar tags nos nossos workflows para organizar, tá bem? Então, conforme for crescendo muito, faz sentido você ir tagueando. Eu gosto muito de taguear. Aqui tem a opção de você criar pastas e tal. Não gosto. Prefiro só as tags mesmo. Fica bem tranquilo de achar as informações. A gente vai criar vários fluxos aqui, tá? Fica tranquilo. A gente vai trabalhar bem isso daqui. Vai cerca aí de uns 7 fluxos no mínimo que a gente vai criar, tá bom? Então, quando você entra aqui nessa parte, você tem o canvas dele, que é onde você começa a criar o seu workflow, né? Seu fluxo de trabalho. Workflow, fluxo de trabalho. E a lógica é muito simples. Começa com o primeiro passo. Cada passo é chamado de nó ou node, tá? Então a gente vai adicionar o primeiro nó, ou o primeiro nó sempre chama trigger, que é o disparo, como vai ser esse disparador. Pode ser por esse maisinho ou por esse maisinho. Aqui tem anotações que a gente pode colocar. Aqui tem uma barrinha lateral de foco, que a gente pode ver depois. Aqui tem para a gente reorganizar o nosso workflow. Já aconteceu de eu perder, não saber onde que tá, mexer as coisas aqui. Se eu apertar espaço, eu tenho a mãozinha e eu falar, aonde eu tô? Se eu clicar aqui, ele centraliza para mim de novo. O tidy aqui, tidy-up, ele faz uma limpezinha para a gente, dependendo como que tá o workflow, e ele simula como que ele acha que é melhor. Voltando aqui para cima, você ativa ou desativa o workflow aqui. O workflow sabendo que o webhook, por exemplo, que é o que a gente vai usar aqui, ele precisa estar ativo para que ele possa receber de fato, estar funcionando. Mas, no primeiro momento, a gente vai fazer de maneira inativa mesmo, com dados fictícios até que a gente ative. Terminando aqui, a gente tem essa parte de share, mas também vai precisar ver um pouquinho de planos, histórico de workflow, como que está o histórico desse workflow. Nesse caso não tem nada para ver no histórico. Os 3 pontos aqui vai servir para você duplicar, fazer o download dele. Você salva ele em download.json, depois você pode importar ele de volta de uma URL, de um arquivo. Tá? Settings, a gente vai trabalhar um pouquinho no settings daqui a pouco. Não precisa ser agora. E archive, que você não deleta, você simplesmente arquiva e depois você pode deletar de outra forma. Aqui fica a estrelinha, dá uma estrelinha lá para eles, é muito bom, vale a pena. Que mais que falta olhar? Nessa parte de baixo, a parte de logs, onde a gente começa a entender melhor cada uma das coisas que o fluxo está fazendo aqui. Tá? Então a gente vai vendo aos poucos. Então chegando aqui na ferramenta, apertando Tab, você sempre vai ter aberto essa lateral e o primeiro que ele vai te apresentar é Trigger. Qual que é o tipo de trigger? É manual, você vai dar um clique? É quando algum aplicativo rodar algum evento? Por exemplo, se você estivesse usando o próprio WhatsApp 100% WhatsApp Cloud, você poderia usar o trigger do WhatsApp Cloud sem passar por Evolution, por exemplo, sem passar por Webhook. Aqui vai ter uma centena de aplicativos. Tem muito aplicativo, tá bom? Para você verificar depois. Pode ser agendamento, pode ser por Webhook, que é o que a gente vai usar. Pode criar um formulário, ele vem aqui, cria um formulário. Inclusive, eu não sei porque que o pessoal do N8N deixa esses dois mais apagadinhos do que os dos outros. Não sei. Mas enfim, esse aqui a gente vai usar bastante também, em algum momento eu vou explicar. E tem muitas outras maneiras de se executar fluxos. Então, o que a gente vai querer é um webhook e vai funcionar sempre da seguinte forma. O trigger, então, esse lado aqui é o que ele vai começar a receber o seu primeiro evento. Tá? Quando que esse node trigger vai fazer o trigger do meu flow? E uma coisa legal do N8N é que ele tem um monte de informações. Se eu estou nesse do webhook, eu posso clicar aqui em Docs. Ele vai abrir para mim uma parte para eu ler mais sobre esse nó, tá? Esse trigger específico aqui, esse nó. Aqui nessa parte mais clarinha, cinza clarinha, onde a gente tem o nome e tudo mais, parâmetros e settings, essa é a parte de execução dele, o que eu preciso configurar dele geralmente. Então, para os webhooks, por exemplo, ele vai ter uma URL. Tá? Para essa URL eu posso colocar aqui, por exemplo, SDR, para simplificar o path aqui do tamanho dele, né, do nome, e essa daqui é do tipo post, sempre é do tipo post que a gente vai soltar lá no nosso
Evolution, tá? Então eu vou copiar aqui, que daqui a pouquinho eu vou soltar ela. Não preciso de autenticação, mas eu poderia ter alguns tipos de autenticação e vai responder imediatamente para a nossa webhook lá. E além do mais, a gente teria um monte de outras opções. Cada nó, ou cada node, tem uma opção a mais, tá bom? Settings, então, aqui a gente poderia ver mais opções. Eu poderia ter múltiplos HTTP métodos. Pode ser get, post ao mesmo tempo aqui nesse nó, por exemplo. Como que ele vai, se ele vai sempre sair data, aqui a gente vai, dados, né, que a gente sempre vai dar uma olhadinha, de uma forma, daqui a pouco, de uma forma prática a gente fala mais sobre isso aqui. Então agora que eu tenho essa webhook aqui, vou configurar no nosso Evolution certinho, essa webhook, tá, que vai ser ainda de teste, vou deixar habilitado, vou salvar, mas é uma outra webhook, só para eu enviar a informação aqui, vou começar a ouvir, vou abrir meu WhatsApp e enviar um oizinho, coisa simples de tudo, só para eu ter o modelo de dados aí, ó, tá? Só para eu ter o modelo de dados aqui. Então vamos já entender mais uma coisa aqui bem legal. Enquanto estiver ouvindo por esse evento de teste, ele vai receber. Se eu tentar mandar mensagem agora, não vai fazer nada. Nesse lado aqui eu tenho o output, então significa que o input foi o que ele recebeu do evento, o webhook processou e saiu, output. Isso aqui é o que ele está saindo. Esse é o formato table, para quem gosta de uma maneira mais visual table, quem gosta de uma maneira mais esquema, e quem gosta, e que é nós, de um JSON e entender bem o dado como JSON. Eu adoro essa parte dessa forma, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Esse primeiro dado eu não quero ficar mandando mensagem toda hora para eu ficar executando esse workflow. Então eu vou usar essa função de pin data. Vou clicar aqui e esse dado agora ele está pinado, volto para o canvas, significa que vai estar roxo aqui e sempre que eu colocar execute ele vai executar para mim, tá? Não preciso mandar nenhuma mensagem daqui para frente, é como se eu estivesse agora executando o meu workflow daqui para frente. Lembra de salvar assim que você fizer algum tipo de alteração e vamos iniciar então nossa primeira parte. Eu gosto de adicionar notas, você pode clicar aqui para adicionar nota, ou você pode clicar em Shift S para adicionar uma nota. Aqui você dá 2 cliques e você trabalha como se fosse um Markdown, tá bem? Então eu vou colocar assim, ó, user info, cadastra ou pega informações de usuário do Supabase. Só uma referenciazinha do que ele vai fazer, do que esse node vai fazer. Aliás, do que esse processo vai fazer. Não gosto da cor amarelada, por padrão para mim podia ser cinza, que eu acho lindo. Então aqui a gente vai trabalhar o nosso fluxo. Então isso daqui o pessoal geralmente gosta de colocar para ficar bonito, né? Para não ficar só aquele canvas assim. O pessoal gosta de colocar, eu também acho legal. Então o primeiro passo aqui, pessoal, deixa eu desenhar para você de uma maneira bem simples que a gente vai fazer. Desenhar assim falando, tá? Então ele recebeu a informação, eu vou criar um nó aqui de pegar muitas rows ali do Supabase, então ele vai pegar do nosso banco de dados, já vamos criar o nosso banco de dados já já. Vou fazer só um if simples, se o usuário já existir, então só pega a informação desse usuário. Se não existir, então cadastre esse usuário. Bem simples, tá? Vindo aqui para o Supabase, então, já sumiu ali o meu, não tá mais, supabase rct store, vou fazer o login aqui. Aqui eu vou vir na parte de database, vou criar uma nova base de dados, vou chamar de clients, tá? Aqui ele já fica com essas duas informações padrão. Eu vou criar aqui então um WhatsApp, eu acho que faz sentido, do tipo text. Vou criar aqui um name, do tipo text, então vai ser o nome do meu cliente. Vou querer já pegar o e-mail dele também. Não é obrigatório ter esse e-mail, tá? Porque como a gente já tem o WhatsApp como comunicação, apenas um nome para chamar ele seria legal. Mas vamos deixar o e-mail aqui também que a gente já gasta um pouquinho. E aí eu vou colocar um notes aqui, que vai ser texto também. E esse notes ele vai servir mais para resumo da conversa, certo? E eu acho que eu vou colocar mais um só para a gente testar, qualify. Se ele está qualificado ou não, para a gente testar como que vai ser o trabalho lá da IA de qualificar ou não. Então, true, se ele for um cliente qualificado, o SDR serve muito para isso, né? Ele vai qualificar. A pessoa está pronta para o próximo passo, para comprar, ou não está pronta. Então aqui ou é true ou é false, um booleano simples. Só para mudar o esquema visual aqui, deixar esse created at no final e fechou, tá? Não tenho nenhum relacionamento, não preciso fazer nada mais que isso. A coisa é bem simples mesmo, ó. Já está criada aqui a base de dados, eu tenho uma maneira visual agora de ficar olhando para isso se eu quiser. Então vou voltar para cá.
Aqui então, primeira coisa, Supabase, né? Então eu posso sempre clicar aqui, ou se eu tiver com esse cara selecionado e clicar em Tab, procurar aqui Supabase, por exemplo. Então eu gosto às vezes de fazer isso rápido, né? Então tá aqui, Supabase, ele vai pegar muitas rows. Então ele já se conectou, ó, volta um pouquinho, ele já se conectou aqui a esse nó, tá vendo? Ele está marcado como vermelho porque está com erro. Mas vem aqui para arrumar justamente as coisas. Então eu vou pegar muitas informações. Note agora o esquema visual aqui antes da gente continuar. O esquema visual é que o input dele é o output do node anterior. Perfeito? Tranquilo, né? Input, process, output, padrão, aula número 1 de programação, né? Recebi o dado, processei e joguei para frente esse dado. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou pegar a base de clients, porque já está conectado, a gente já fez nossas conexões, está tudo certo. Eu vou pedir para retornar todos. E eu vou pedir para ele fazer um filtro aqui. O filtro vai ser o seguinte, eu quero ver se o WhatsApp ele é igual a esse número que vem aqui, ó, remote did, tá vendo? É isso que eu quero ver. Então você viu que uma coisa bem legal aqui do N8N? Não sei se você notou, né? Deixa eu tirar aqui e voltar para o fixed do jeito que estava. Eu simplesmente peguei e arrastei para cá. Essa é uma grande sacada do no-code aqui do N8N. Apesar de que a gente vai trabalhar de nível low code, a gente vai colocar um pouco de código aqui em alguns momentos. Bem tranquilo, né? E essa expressão que você está vendo aqui agora, eu vou até clicar aqui, ele está habilitado duas coisinhas. Primeiro, está habilitado expression, saiu do fixed, vou abrir aqui. O expression, então, inside, então dentro desses dois chaves, o que a gente vai ter é o JavaScript, tá bem? Então olha só como que ele tem. Ele já tem um padrão, um objeto base, que é o JSON. Esse JSON aqui é a chave para a gente entender o fluxo do N8N e como que o dado vai passando para frente do nosso fluxo. Sempre ele vai dentro desse JSON. Então aqui é onde a gente começa a entender. Além do mais, nós temos outras variáveis aqui e outras funções. Aqui, função de pegar tempo, algum if que eu poderia fazer, como que eu pego os earliest nodes, como que eu pego os nós anteriores. Tá? Eu posso pegar dessa forma. Tem alguns métodos aqui que eles deixam aqui pra gente, algumas variáveis gerais e tudo mais. Legal? Boa! Então tá bom. Então aqui, arrasta e solta daqui pra frente. Isso daqui é JavaScript. Então, maneira JavaScript. Se você não é programador JavaScript, deixa eu explicar. Isso aqui é um objeto. Um objeto, sempre que a gente colocar um ponto, a gente acessa a próxima propriedade, ou dentro dele vai ter várias propriedades, né? Então, JSON é o objeto geral que vai passando. Se eu coloco um ponto, ele vai mostrar aqui pra mim quais são todas as propriedades desse JSON ou até métodos, tá? Funcionalidades. Então eu tenho aqui várias opções para esse objeto. O body está vindo daqui, ó. Se você notar, tá? Ó, o body aqui. Esse webhook, ele se transforma, ele é JSON porque ele está no nó anterior, tá? Se ele tivesse muito à frente e eu quisesse acessar ele, eu ia acessar de outra forma, eu vou mostrar isso para você ainda. Mas colocando um ponto, eu vou ter todas esses carinhas aqui. Body, eu tenho headers, params, query, webhook, URL, etc, etc. Tá bem? Legal. Então, primeira parte tá simples, mas a gente ainda vai trabalhar muito esses carinhas aqui. Quando eu faço isso daqui, então, eu quero ver se essa condição, vou clicar em Execute Step, eu quero ver se essa execução passa. O que acontece? Nenhum dado retornado. Significa que ele foi na tabela de clientes e não achou isso daqui. Então, eu preciso configurar que ele sempre faça a saída de dados. Ainda que não haja nenhum dado, saia pelo menos vazio. Tá? Porque essa informação para mim é importante para eu ir para o próximo nó. E o próximo nó que eu vou colocar aqui é um nó de if. Bom, if, como a programação a gente já sabe, se entrar determinado valor aqui, deixa eu até linkar aqui, ó. Vou linkar aqui. Se entrar determinado valor aqui, eu verifico para dizer se ele vai por um caminho ou por outro. Ou caminho verdadeiro ou caminho falso. Ok? Simples de tudo, nenhum segredo até aqui. Então eu gosto de fazer assim, ó, executar até lá para ver o que ele vai chegar aqui. Então vai chegar aqui sem nenhum campo porque ele não encontrou nenhuma informação lá, tá bem? Quando ele encontrar uma informação, que vai ser essa informação aqui, ó, eu vou colocar manualmente para você entender, tá bem? Como que eu vou colocar manualmente? Primeiro eu preciso pegar como que ele vai vir o modelo de dado aqui. Então eu vou inserir uma row aqui, tá? O ID é automático, o WhatsApp. Só isso. Vou colocar save, tá? Então tá aqui o WhatsApp. Então como que vai funcionar agora na hora dele recuperar esse dado? Na hora dele recuperar, vai vir com todas essas informações dessa forma. Tá vendo? Então eu posso fazer um if muito simples. Se o ID existir, porque aqui é um number, né? Ó, number, como que eu vou saber o tipo de dado? Aqui, nesse modelo visual, ele mostra o tipo de dado. Cerquilha é number, né? O hashtag number. Texto, strings,
e não tem nenhum boolean. Esse aqui deveria ser boolean, mas não veio como boolean. Então, é igual, ó, number exist. Então, primeiro eu quero saber se o ID existe. Se ele existir, então faz tal coisa. Se não existir, cadastra. Então, eu vou até fazer o contrário. Se o número não existir, se esse cara não existir, para ele ir para o true, tá vendo? Então, ó, primeiro, ó, aqui ele vai para o false, porque ele não existe, mas eu quero que ele vá para o true, porque no primeiro momento esse cara não existe. Tá bem? Então, eu vou deixar aqui como deletado. Selecionar esse cara, deletar. Eu já tenho o modelo do dado que eu precisava, que é o ID, né? Só precisava saber desse ID aqui, desse modelinho. Então, agora eu vou passar de novo e ele vai para o true. Ok? Não existe o cara. Tá? Então, esse cara não existe. Legal. Então, ele foi para o true, não existe. O que a gente vai fazer aqui? Vamos cadastrar no Supabase. Create row. E aqui ele vai cadastrar nos clientes. O que ele vai cadastrar? Somente uma coluna. É só uma, que é o do WhatsApp que a gente tem aqui. Tá? Como ele não pegou, agora a gente tem que pegar do nó anterior. Olha como que funciona. Abro aqui, eu venho e arrasto esse nó para cá. Vamos ver como que ele vai ficar agora? Note que ele não está no JSON, por quê? Vamos parar aí para pensar numa coisa. O fluxo, o JSON, sempre traz o do nó anterior. Se aqui ele esvaziou, o JSON está vazio. Daqui para frente, JSON vazio. Então aqui veio vazio. Se eu procurasse algo em JSON, nessa parte eu não ia encontrar. Então deixa eu só tirar, porque antes a gente tinha feito isso daqui, ó. JSON. O que eu tenho aqui? Pô, só tenho os métodos padrões, mas de dados eu não tenho nada. Ok? Então, para eu poder pegar o nó anterior, sempre que eu quiser pegar nós anteriores agora, $, abro e fecho os parênteses, e aqui dentro eu vou colocar o nó. E ele já fala aqui para mim, né? Então, por ele falar aqui, webhook, aí lá dentro dele sempre vai ter o item, dentro do item eu vou ter, nesse caso, o JSON, dentro do JSON body, dentro do body vou ter o data, dentro do data o remote, tava em data? Não lembro, vou colocar aqui de volta aqui. Data key remote IG. Então tá aqui, ó. Tá? Então é só isso que eu vou cadastrar no primeiro momento. E o restante das informações eu não tenho. O usuário acabou de chegar aqui, eu não tenho o restante das informações, então não vai adiantar nada. Mas eu cadastro só essa informação por enquanto, depois lá a IA vem e atualiza o nome, o e-mail, o resumo e etc, etc. Tá bom? Assim que eu cadastrar, o que ele vai fazer agora daqui para frente? Daqui para frente, ele só vai ter um ou outro caminho, não é isso? Então eu preciso colocar um nó aqui que vai pegar e agrupar as informações. Olha que interessante. A gente tem um nó de transformações de dados, né? Veja bem, a gente tem muita coisa. Ó. IA a gente vai trabalhar daqui a pouco. Ação com outros apps, como a gente já aplicou aqui, esse daqui do Supabase. Transformação de dado. Flow, que a gente trabalhou com if aqui, mas teria filtros, teria várias outras coisas, que a gente vai pegar um deles. Manipulação de dados, a gente pode manipular os dados, combinar itens, etc. Tá vendo? O core dele, que poderia ser chamadas HTTPs, aqui é muito forte, é muito, muito, muito forte. Qualquer tipo de chamada HTTP, qualquer coisa que eu precisar, e a gente vai usar em algum momento aqui. Código, olha aqui, a ferramenta se tornando low code, porque a gente pode colocar JavaScript ou Python aqui, tá bom? Então o que eu vou querer fazer aqui vai ser agrupar, combinar. Eu vou fazer a combinação, ou o append de dois itens, tá vendo? O merge, né, que por padrão ele chama merge, tá? Só que nesse caso o append. E vou colocar assim, ó, tá vendo? Porque ele vai ou por um caminho ou por outro. De qualquer forma, isso aqui vai ser as minhas informações do usuário, user info. Por quê? Ó, eu estou renomeando. Inclusive, espaço para renomear fácil assim, ou 2 cliques e venho aqui e renomeio aqui. Como que eu gosto de renomear? Apesar de aqui tá get, espaço, main, espaço, rows, fica bem verbal, né? Eu prefiro fazer uns nomes mais óbvios, né? Então, ó, user exist, user exist, vai. User exist. Inclusive eu posso fazer assim, ó, uma interrogaçãozinha, não tem problema. User exist, true, ao contrário, né? Has user. Has not, user not found. Eu acho que é isso. Isso aqui é o nome. User not found, verdadeiro. Então cria. Se não, user info. No final ele vai pro user info. Então não vai fazer nenhuma ação aqui, tá? Bem tranquilo. Olha que bacana. Vamos clicar aqui agora e fazer o teste. Criou na nossa base e voltou todos esses dados aqui. No campo número 2, porque o 1 a gente já tinha apagado ali. Então tá aqui, ó, cadastrou pra gente. Então se eu clicar de novo, se esse usuário mandar mensagem de novo, isso aqui é sempre mandar mensagem, né? Mandou mensagem de novo, eu tenho o mesmo dado seguindo daqui pra frente. Porque ele já pegou o dado aqui e passou.
Então note que a primeira vez o dado estava vazio, aí ele foi lá e criou. A segunda vez agora já tem o dado. Então daqui para frente eu já tenho o user info para trabalhar. Lembrando de salvar aqui. E o que a gente vai fazer agora é uma coisa super relevante dentro do N8N. Não sei se é uma coisa da comunidade ou das pessoas que usam, mas eu não sei por que as pessoas não usam muito mais esse poder, o poder de chamar sub-workflows, ou seja, modularizar o meu fluxo de trabalho. Eu vejo as pessoas compartilhando fluxos gigantes, visualmente gigantes. E na minha experiência, fica lento até. De executar esse fluxo, ele fica lento. Mas quando eu coloco em sub-workflow, o bom do fluxo gigante, vamos lá, a parte boa de um fluxo gigantesco aqui, uma coisa grandona, é que eu consigo ver ele tudo verdinho quando eu estou testando. Tá? E o que a gente vai fazer aqui, eu não consigo ver os verdinhos, eu vou precisar muito nessa aba de execução que a gente vai ver. Mas eu prefiro modularizar, pessoal, eu prefiro organizar uma sequência modular. Então você vai aprender agora a modularizar o seu fluxo desde o começo, tá? Então eu vou desconectar esse nó, eu vou pegar essas informações aqui, vou fazer um Command C, vou abrir um novo workflow, vou até deixar esse aqui aberto para cá, assim, tá bem? Vou abrir um novo workflow, eu vou colocar aqui SDR traço, esse daqui vai ser o user info, que é o que eu estou fazendo, né? Tá bem? E vou colar aqui, ó, Ctrl V, beleza? Peguei de lá, trouxe para cá. Aqui eu posso seguramente depois deletar, mas eu vou deixar aqui essas informações por enquanto. Aqui, olha que interessante, eu vou chamar um sub-workflow, mas como? Terminando de arrumar aqui, o trigger desse daqui tem que ser um trigger quando executado por outro workflow. When executed by another workflow. Então aqui eu gosto de chamar esse cara aqui de payload, carga útil, e sempre gosto de colocar um único item aqui. Essa é a minha arquitetura. Vamos pensar dessa forma, minha maneira de pensar. Esse payload sempre é um objeto. Eu sempre gosto de fazer isso quando eu estou fazendo essa modularização dos meus fluxos, tá bom? E aí eu ligo ele aqui. Por quê? Vamos lá. O que eu recebi aqui de importante? Qual que é o valor importante que eu preciso aqui para seguir o meu fluxo? Ou para ter todos os dados aqui? Primeiro de tudo, o WhatsApp. Eu tenho aqui. Se o user for encontrado, ele vai me retornar um JSON, mas isso daqui quem retorna para mim é o base row, então não preciso me preocupar. E ele sai esse dado. Então eu só preciso de uma informação lá dentro, o WhatsApp. Ok? Então, esse payload aqui vai ser configurado de uma maneira, que você já vai ver, para passar aqui o WhatsApp. Tá? Vou mostrar para você agora. Antes até de conectar nele, para não ter problema, ó, vou clicar em Save. Vou voltar para cá e já vou chamar aqui um sub-workflow. Execute sub-workflow. Cliquei. Aqui a gente vai escolher da lista mesmo, user info, maravilhoso. Payload, olha só, eu preciso passar uma expression. Aqui é mão, que eu gosto de colocar na mão. Sinal de igual, já passou para expression. Coloco então as duas chaves, dou um enter, gosto de dar um enterzinho aqui, e aqui é um objeto, tá vendo? Então eu estou passando um objeto lá para dentro. Esse objeto vai passar uma única informação, o WhatsApp. Eu quero chamá-lo assim. Tá? E é um objeto JavaScript. Então é assim que eu escrevo o objeto JavaScript. Chaves, coloco as chaves para poder abrir o objeto, e aí eu venho na chave valor, né? Key value. Coloco aqui o valor, o WhatsApp, a propriedade que eu quero, e o valor é esse cara daqui. Tá bem? Se eu precisar arrumar depois, eu venho aqui e arrumo. Então tá aqui, ó, um objeto, posso abrir aqui para ver como que vai ser o result. O objeto, o WhatsApp, passando isso aqui lá para dentro. Só isso. Tá bem? Legal? Então, olha, se eu executar esse workflow agora, execute step, ele vai mandar esse payload para lá. Tudo bem? Vamos lá ver como é que ele está agora? Como que vai funcionar? Eu já vou clicar no save aqui, vou vir para cá, não vi nada, só que eu posso vir em executions, aqui eu vou ver a execução dele, tá vendo? Tá carregando, vou clicar em copy to editor, pronto. Quando eu copiar, ele já faz o pin aqui para mim, já deixa esse dado salvo. Tá aqui, ó, payload WhatsApp. Show de bola? Legal. Então eu posso clicar aqui, linkar. Aqui eu vou mudar. Agora o JSON, ele vai receber o payload, certo? JSON, que é sempre o objeto principal, está recebendo ali o payload. O JSON é sempre o principal, trazendo dados do nó anterior, né? Se o nó anterior apagou tudo, do JSON está apagado. Mas como o nó anterior é esse geralzão, payload, que está recebendo dado, payload WhatsApp, está aqui, ó, payload WhatsApp, simples de tudo. Cara, só fiz a configuração aqui. Se eu der um execute workflow, eu consigo ver a mesma coisa e ele está me retornando isso aqui agora. Tá bem? Então isso aqui, acredite, está pronto essa parte do user dessa forma modular.
Então aqui eu posso literalmente apagar isso aqui. Se eu quisesse deixar só essa informação aqui, né? Poderia deixar. Mas eu posso apagar. Vou deixar isso aqui porque daí eu vou usar ele daqui a pouco. Aqui eu gosto de mudar o nome, user info. Vai ser muito importante para mim daqui a pouco. E vou dar um execute workflow. Olha só o que vai sair agora do dado. Bum, saiu o dado que eu preciso. Tá bem? Passei só aquela informação, saiu o dado que eu preciso. Acabou. Daqui para frente, posso trabalhar tranquilo. O fluxo, já tenho essa fase de user info. Agora a gente vai voltar aqui num desenho que a gente tinha feito antes, que era para entender o que a gente estava fazendo. A gente estava aqui então no webhook, fizemos o user info, agora a gente vai fazer o human in loop, beleza? Então vou vir aqui, criar um novo workflow. Esse daqui posso fechar já, tá tudo certo. Esse aqui então vai ser o SDR, human in loop, tá bem? E aqui a gente vai começar então o trigger dele. E aqui, pessoal, como que eu gosto de fazer? Então eu gosto de pensar só nessa etapa agora, né? Que é o que a gente está agora. Então para fazer aqui o trigger vai ser quando outro workflow ser executado. Esse aqui vai ser o payload. Aqui a gente vai colocar um dado apenas, payload do tipo objeto, que é o que eu espero aqui. Ok? Já salvo aqui. Aí como que eu gosto de fazer? Qual dado que eu vou precisar aqui no human in loop? Tá? A primeira coisa é pensar no fluxo, né? Então, no human in loop, eu preciso verificar o seguinte. Se o owner, então, quem é que está enviando o dado? Primeira coisa, né? Qual que é o número? Eu vou precisar do número. E vou precisar de uma coisa específica que eu vou mostrar para você do nosso evolution, que fala se ele é o owner ou não. E através do owner, então, eu posso delimitar se eu vou bloquear ou não o meu fluxo. Tá bem? Então, eu só preciso de duas informações aqui nesse primeiro momento. Já vou te mostrar como que a gente vai criar aqui. Ó, você viu que eu cliquei num lapisinho aqui? Aqui eu vou executar o ajuste do que eu quero receber. Então, vou escrever na mão mesmo. Payload é o que eu quero receber. Isso aqui é um código JSON. Sempre aquele JSON, aquele $JSON, que ele caminha pelo nosso N8N, ele sempre é um array. Tá vendo? Então, um elemento apenas de payload. Eu vou tirar aqui. E ele, JSON, então eu preciso sempre ao lado do key value, né? O key sempre em aspas duplas. E o value, o que eu quero? O value é um objeto. Então isso aqui é a escrita disso daqui, tá? A escrita disso daqui em código. Legal? Aí o que eu vou esperar receber aqui? Eu vou esperar receber aqui o WhatsApp, tá? Da pessoa. Preciso saber o WhatsApp dela. Então aqui eu já tenho esse WhatsApp que eu salvei em algum momento, né? E aqui eu vou precisar de uma chave chamada from me. Já vou mostrar para você. Por enquanto eu vou deixar ela como false. E vou salvar aqui. Isso aqui já pina o dado para mim e esse é o dado que eu preciso receber nesse fluxo. Por mais que para você não esteja claro, é porque eu já trabalhei muito com isso, então para mim está claro. Aquele é o dado que eu preciso para executar tudo aqui. O dado vai ser enviado daqui a pouco, com um novo que a gente vai clicar aqui, não precisa clicar agora, mas desse webhook que nós temos aqui, esse from me, tá vendo? Data key from me, que está false, é se eu, dono do WhatsApp, estou mandando mensagem. Se eu, dono do WhatsApp, estou mandando mensagem, isso aqui será true. Beleza? Se é outra pessoa mandando mensagem, nesse caso foi outra pessoa que mandou mensagem para esse número, bom, se é outra pessoa mandando mensagem, então esse dado aqui é false. Beleza? Tranquilo. Então é assim que eu vou saber se o humano está falando ou não. Nesse caso, nesse desafio que a gente precisa fazer. Bom, vamos colocar aqui uma escrita, ok? Aqui eu vou colocar human in loop, por isso que é esse hill, né? Que eu coloco ali, human in loop, esse izinho menor. E aqui é simplesmente a descrição, né? Alguém está atendendo, então, para o fluxo. Se não, continua o fluxo. Para o fluxo por X tempo, que é o que a gente vai fazer. Parar esse fluxo por X tempo. Vou trocar cor para essa corzinha e aí a gente tem algo agradável visualmente aqui para trabalhar. Só aumentar um pouco mais ainda. Beleza. Então vamos lá, vamos trabalhar esse fluxo aqui. Então a primeira coisa é usar o from me num if para verificar se sou eu, né? Vou até escrever aqui, ó. Sou eu.
Sou eu quem? O dono, sou o owner, né? O dono que está fazendo isso daqui. Então, isso aqui é bem simples. Eu vou pegar do payload from me. Payload from me. Olha como que é o ícone dele. O ícone dele é um booleano, tá vendo? Então aqui eu venho no booleano, boolean, certo? E vou marcar se for true. Boolean is true. Então, se for eu que estou falando, se ele é true, no caso agora vai ser false, né? Beleza. Mas se sou eu que estou falando, eu vou fazer todo um fluxo para o eu falar. Se não sou eu, então tá tudo certo. O que eu vou usar no fluxo para o eu estou falando? Eu vou usar um nó de Redis, tá bem? Então, Redis, que vai ser a nossa memória, só para... sempre o Redis, então, ele guarda em memória sempre um key value também. Então, vou ter sempre uma chave e um valor para ela. Esse valor sempre uma string. É bem simples de se entender, cara. Redis e muito fácil de trabalhar, tá bem? Então, primeiro aqui eu vou fazer um set do valor, tá? Então, esse daqui tá fazendo o quê, então? Esse daqui vai bloquear o bot, tá? Bloqueia bot. Pronto, para ficar claro o que ele vai fazer. Já tenho a minha conta e ele vai fazer uma operação do tipo set. Aqui eu quero falar qual que é a chave que ele vai buscar lá dentro. Então vamos supor que tem 10 pessoas falando agora. Eu preciso da chave correta da pessoa que está falando agora. Eu não posso jogar isso daqui para qualquer informação. Então aqui do meu payload, por exemplo, e aí ele está vindo no JSON, tá? Então eu vou colocar o sinal de igual. O JSON, ele está trazendo no payload dele. E aqui, como eu não executei antes, ele fala assim, ó, execute o node preview para poder aparecer aqui o payload, tá? Mas como eu não fiz dessa forma, por isso que ele não tá aplicando ali. Então deixa eu só fazer o ajuste aqui, deixando como true, para a gente seguir esse fluxo sempre, e eu já clico ali, eu gosto de ver o negócio ali verdinho, tá? Assim, na hora que eu estou ensinando, na hora que eu estou fazendo, confesso que eu simplesmente vou fazendo e eu já sei que o dado está ali. Então, payload está vindo uma chave gigantesca como objeto, não dá. O argumento, inclusive, aqui, ó, inválido. Precisa ser uma string, né? Tá, dentro do payload eu tenho o WhatsApp. Então tá, esse WhatsApp de agora, underline block. Então o que eu estou fazendo? Uma chave lá dentro do Redis que vai receber um valor. O valor é true, está bloqueado, só isso. Daqui a pouco eu vou pegar essa chave. Então essa chave ela vai mudar. Isso aqui sempre vai mudar, né? Por quê? Porque ele sempre vai verificar se esse número aqui que está sendo enviado sou eu, se eu estou falando com esse número agora ou não. Aliás, esse número aqui, por exemplo, é da conversa, tá? Esse número é da conversa de quem está tendo a pessoa. Então eu estou conversando com o João. Esse número aqui é do João. Então eu quero saber se o João está bloqueado, ou seja, se o dono, from me, ficou true, então, beleza, significa que eu, dono do negócio, estou conversando com o João. E aqui, então, ele vai bloquear o bot. Simples mesmo, né? Não tem segredo, tá? Só que, quando não tiver bloqueado, ele vai vir aqui para o false, eu vou ter que pegar e verificar se de fato ele está bloqueado ou não. Por quê? No primeiro momento, como que funciona no WhatsApp? Mandei uma mensagem. Eu estava falando com o João, aí eu peguei... Aliás, a IA estava falando com o João. Aí eu peguei o WhatsApp e comecei a falar com o João. O from me vai vir como true e vai bloquear. A próxima mensagem que for enviada vai ser do João. Ele vai passar aqui e ele precisa verificar se se está bloqueado ou não. A próxima mensagem que vai ser enviada pode ser eu. Ele vai vir aqui e vai falar e vai continuar o bloqueio. Tá bem? E assim vai. Então ele meio que vai olhando aqui. Uma coisa que faltou aqui é o tempo, né? O tempo que isso fica. Esse key aqui, type, ou melhor, esse expire aqui, ele fala qual é o tempo de vida disso aqui, o time to live. Se eu não colocar o tempo de vida, ele vai ficar bloqueado para sempre. Eu gosto de colocar aqui 300, isso é em milissegundos, né? Isso aqui em segundos, deixa eu ver aqui, se ele fala para mim o TTL. Número de segundos, então 300 segundos, tá? Para ele ficar esse tempo bloqueadinho ali. E tá tudo bem, depois disso ele expira sozinho, ele joga fora essa chave sozinha. E aí a IA pode continuar falando. Então vamos lá, fluxo 1, eu mandei a mensagem, bloqueou. Fluxo 2, João tá mandando a mensagem, então não sou eu. Então esse from me, ele vai vir como false agora, porque não sou eu, é o João que tá respondendo ali. Tá? Vou colocar false, então é o João, então ele vai vir pro nó de baixo. Só que eu preciso verificar se tá bloqueado, porque eu acabei de bloquear. Então... vai estar bloqueado. Eu não posso passar essa mensagem do João para frente no meu fluxo, senão vai chegar lá na IA e não adiantou nada esse bloqueio. Então é um Redis que vai pegar agora a informação. É um Redis do tipo get. Tá? Então eu tenho aqui get value. Beleza? A partir desse get, eu posso até colocar meio que português mesmo aqui. Vou colocar em inglês is blocked. Eu só vou ver se ele está bloqueado. Tá? Is blocked. Qual que é o nome, qual que é a propriedade?
A propriedade que eu estou imaginando aqui, isBlocked. Isso aqui é que daqui para frente ele vai enviar essa informação, tá? A chave a gente já sabe. A chave foi esse cara, underline, block, né? Block. Tá bem? Tranquilo? Então, eu vou passar daqui para frente, executando esse passo para verificar se está bloqueado. O que eu vou ver aqui? isBlocked null. Deixa eu só ver se está certo aqui. JSON block, tá? Underline block value true, tá? Vamos fazer aqui como true. Salvei. Então, primeiro momento, bloqueou o bot. Segundo momento, eu quero até pegar esse get aqui e executar ele sozinho. Ó. Vou tirar daqui e executar ele sozinho. Ah, não, eu vou precisar da informação, então não vai dar. Então eu vou precisar trocar aqui mesmo. Trabalhinho, mas está tudo certo. Segundo momento, o João enviou a mensagem. isBlocked true. Maravilhoso. Tá bloqueado. Durante um determinado tempo. Tá bem? Então aqui ele está dizendo que está bloqueado. Legal. Então significa que daqui para frente eu não consigo... a IA não vai interromper essa conversa que está tendo entre eu e o João. Passou-se os 300 segundos. Na hora que voltar aqui, provavelmente essa chave já vai ter expirado, aí o isBlocked fica null, como você já viu que ele estava null. Beleza? Legal. Agora eu vou colocar um nó aqui para juntar os dois dados, porque o caminho ele é alternativo, né? Ou vai um ou vai outro, mas eu sempre preciso passar para frente uma única informação. Para passar essa uma única informação, eu vou usar um nó set. O nó set ele serve para modificar, adicionar, remover itens do JSON que fica trabalhando aqui. Tá bem? Ou adicionar ou de remover ou trabalhar com ele de alguma forma. Então, ó, eu vou colocar as duas informações entrando aqui. E aqui eu vou mapear qual a informação que eu vou passar para frente. isBlocked. Veja bem, se ele vem por cima, não vai ter esse isBlocked. Se ele vem por baixo, ele tem o isBlocked. Tá vendo? Por cima, então, na hora que bloqueou, isBlocked não existe. Por isso que eu estou criando uma chave aqui, isBlocked, que eu já vou trabalhar com ela. É uma chave que, inclusive, vai ser booleana. Tá? E o valor aqui vai ser uma expressão. Eu vou ter que trabalhar uma lógica com vocês aqui. Tá? Vou até botar sim e dar aquele espacinho só para a gente conseguir enxergar aqui as informações que vamos colocar aqui. Tá? E o que eu quero colocar aqui para você é o seguinte. Nós vamos colocar via JavaScript. É a maneira de JavaScript, tá? Então, eu quero verificar se o JSON payload, se ele está existindo. Ele está existindo, então eu vou colocar duas exclamações aqui na frente. Isso aqui é JavaScript puro, né, galera? Duas exclamações na frente, ele vai transformar o objeto payload em true ou false, né? Ele transforma em booleano. Então, se ele está existindo, então já responde aqui true. Se não, você vai responder o JSON isBlocked, porque daí existe o isBlocked. Vamos entender isso aqui? Tá? Vamos entender o que isso daqui está fazendo. Por partes, até para quem não manja de JavaScript vai ficar bem claro. Bom, o payload é o JSON que existe até aqui. Até aqui, o JSON payload, ele existe. Tá? Se eu executar esse step, é que ele não vai executar por causa que eu não estou permitindo os dados aqui, tá? Vamos lá. Vou editar aqui. True. Save. Vamos ver como que o dado está passando para cá. Ó. O que acontece? Você está vendo que o output dele é a sequência normal. Payload, 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 porque ele só bloqueou o bot, ele joga de volta o output, ele mantém o payload ali para frente. Então, significa que aqui ele entrou nesse braço aqui do payload. Tá vendo? Ele entrou nessa informação aqui do payload. Significa que ele existiu. Beleza? Bloqueou. Legal. Então, quer dizer que está bloqueado. Se não, ele vai pegar o próximo caminho. O próximo caminho não vai existir o payload, tá? No próximo caminho, olha por aqui, ó. Não existe mais o payload, mas existe o isBlocked. Interessante. Então significa que ele olhou aqui e o payload não existe mais. Então, isso aqui é o então do JavaScript, né? Isso aqui é um ternário do JavaScript, simples de tudo. Então, apresenta o que está mostrando no JSON isBlocked, que nesse momento está mostrando true. Mas eu vou criar um novo nozinho aqui, isso aqui sozinho, do Redis, para apagar a memória. Delete key. Isso aqui vai ser para apagar a memória. Eu vou precisar de algo manual aqui, ó. Deixa eu pegar essa informação manual. Tá bem? Porque ele vai ficar aqui só para... não é aqui que eu quero. Não é aqui que eu quero. Eu quero ele só aqui, ó.
tá? Quietinho aqui só para deletar as informações para mim. Deletar essa chave, ó. Executa sozinho, deleta, vazio. O que significa agora? Isso aqui ainda é false, show? Então é o João mandando, João, ó, parei de conversar com o João, tá? Passou 300 segundos, passou um dia, o João mandou mensagem no outro dia. 300 segundos certamente já foi embora, né? Então não está mais bloqueado meu bot, perfeito? Por isso que eu cliquei aqui em apagar. João voltou e mandou uma mensagem. O que vai acontecer? Vai por baixo. E o que vai acontecer com o isBlocked? O isBlocked é nulo. Significa que não está bloqueado. Pode seguir o fluxo corretamente daqui para frente. Não está bloqueado. Tá bem? Então essa lógica é a lógica de o humano está no meio. Tem um human in loop. Significa que existe um humano no meio dessa conversa aqui. Para o fluxo ou continua o fluxo? O que eu faço com o fluxo? Tá bem? Cara, fechou. Só que para eu mandar esse dado, ao invés de eu tratar ele, eu já vou ter sempre essa variável, né? isBlocked, sempre, sempre, sempre. Agora eu vou mostrar para você como que eu faço o fluxo travar aqui. Significa que quando você voltar para cá, o fluxo vai travar aqui, nesse nó que a gente vai criar, que está conectando no módulo que a gente está fazendo agora. Pum, travou aqui, significa que daqui para frente não vai passar mais. Como? A gente vai colocar aqui um filter. O filter ele faz o seguinte, ou ele vai para frente ou ele para. Só isso, tá? É isso aí, tá? Should continue. Bom, devo continuar? Devo continuar o atendimento, alguma coisa assim? Então eu vou pegar o isBlocked e eu vou falar que apenas quando o booleano do isBlocked for false é que ele deve continuar o atendimento. Tá bem? Esse caso aqui. Vamos lá, tá? Kept significa que ele vai continuar, porque null no JavaScript é false também, tá? Então, kept significa que ele vai continuar. Se tivesse bloqueado, ele ia descartar e ele ia parar o fluxo ali. Então, vamos fazer a simulação do bloqueado mais uma vez. Então, primeiro true aqui, que opa, o dono começou a falar ali, né? O atendente, o dono do WhatsApp começou a falar ali. Tem que parar e não pode seguir. Ó, discarded. Tá descartado, não tá verdinho essa abinha aqui, ó. Tá vendo essa aba aqui? Não tá verde, então significa que ele parou o fluxo aqui, ele não continua mais esse fluxo. Tá bem? Verdinho significa que ele tá continuando o fluxo. Olha como a gente vai pegando aos poucos as coisas, né? Então aqui, ó, o João, tá, alguém pegou lá para falar com o João. Não pode mais inteligência artificial mandar mensagem. Então o João vai e manda a próxima mensagem. Opa, tá parado o fluxo. Tá vendo? Tá paradinho o fluxo. Passou um dia. Bom, passou um dia. João manda uma mensagem. Opa, verdinho, continua o fluxo. Que delicinha, né? Salvei. Cara, fechou essa lógica aqui. Vamos linkar agora esse módulo no meu fluxo principal. Então eu venho aqui, executed. Opa, já executando comando, nada a ver. Sub-workflow, execute sub-workflow. Vou colocar sub que fica mais rápido. Então aqui, human in loop, o payload, lembrando. Então que eu preciso de 2 dados lá. Opa, sinalzinho de igual para habilitar expression. Habilitei a expressão, mando agora as informações lá de WhatsApp. Isso aqui não é... Ó, pode ver a diferença entre o objeto JavaScript e um JSON, né? Isso aqui é um objeto JavaScript. Não preciso colocar aspas duplas na key. No value, obviamente, porque eu vou estar pegando esse value do userinfo, tá? O do anterior, JSON WhatsApp. E from me, esse aqui eu vou estar pegando lá do nó. Aqui vem um detalhe muito interessante, tá? Se você fizer isso daqui... Eu nunca vi, eu não sei, cara, mas eu acho que eu nunca vi ninguém na internet falando sobre isso aqui no N8N, não sei porquê. Eu já vi muito vídeo no N8N, hein? Mas a galera meio que não fala isso. Ó, se eu vier aqui soltar aqui, eu tenho um erro, tá? É um erro que o pessoal não vai falar. Por quê? Isso aqui não funciona dentro da expressão. Mike, por quê? Ah, Deus sabe por quê. Mas eu vou te explicar um que nem aparece por aqui, não aparece em lugar nenhum. Se você colocar o dólar, abre e fecha assim dessa forma e escreve o nome do node que você quer. Webhook, aliás, dólar, node, webhook. Opa, aí eu acesso ele. Aí dentro dele eu vou ter o JSON. Opa, vou ter o body. Legal. Vou ter o data. Boa. E o key? Show. E o from me? Legal, cheguei aonde eu precisava. From me, false. Eu simplesmente estou fazendo todo esse caminho do dado aqui, ó, até chegar no from me. Então, from me, key, data, body. From me, key, data, body e o JSON dele, do Node. Só esse detalhezinho aqui, eu juro pra você, cara, não vi ninguém na internet falar e não sei porquê.
talvez eu tenha que ver mais coisa, né? Talvez seja só isso. Depois alguém mandou uma mensagem para mim, Mike, tá vendo pouco, né? Tá precisando ver mais. Esse execute o Super Workflow, espaço aqui, human in loop, tá bem? Só para... pode colocar outro nome, né? Should continue, should stop, sei lá. Deveria parar, deveria continuar, qualquer coisa. Mas eu vou colocar human in loop, que para mim fica claro. Vamos executar? E vamos ver qual que é a resposta que vem aqui. Então vem o isBlocked null, significa que ele está seguindo o fluxo normal. Bom, então vou simular o... Tá, eu juro que é uma última vez, né? Vou simular que um humano começou a falar. True. O humano começou a falar, vou executar aqui pelo esse módulo mesmo. Como ele está em Redis, é por isso que é a sacada do Redis, né? Como ele está em Redis, quando ele chegar aqui, ele vai bater lá no Redis de novo e ó, parou o fluxo. Tá vendo algo verde aqui? Não tá vendo verde. Então significa que o fluxo parou aqui. Tem um humano trabalhando e não deve ser interrompido. Ah, passou um dia, vamos tirar esse... que tanto faz porque ele não vai passar mais por aqui, tá? Esse dado pinado, pessoal, ele só fica aqui enquanto eu estou nesse ambiente de desenvolvimento. Quando ele executar aqui, ele está passando o dado que eu estou passando aqui, que vai ser false, né? Posso olhar aqui, ó, false. Então ele vai passar esse dado aqui e tá tudo certo. Então vai lá, João mandou mensagem no outro dia, opa, continua e tá tudo certo. Você lembra sempre de salvar. Bom, agora a gente vai fazer o próximo passo do nosso trabalho aqui, que é o parse message. O parse message ele vai servir, então, para a gente receber uma mensagem. Se for texto, tá tudo certo. Se for áudio, eu preciso transcrever isso com a inteligência artificial. E se for uma imagem, eu preciso que a inteligência artificial leia essa imagem para mim e me explique o que essa imagem é. Legal? Então a gente vai vir aqui, criar um novo subworkflow, um novo workflow, né? Vou tirar esse daqui, só para... Não preciso dele, né? Por agora. Saving. Venho para cá. Vamos reenquadrar. Esse daqui vai ser o SDR parse message. Então ele vai trabalhar com essa ideia da mensagem. Vou colocar um textinho aqui já. Assim, ó. Recebe a mensagem se for áudio. Recebe a mensagem se for áudio, faz a transcrição. Se for imagem, explica a imagem, transforma ambos em content. E o outro caminho que é a imagem normal. Não tem problema. Vai lá. Então, trigger, quando for executado por um subworkflow, payload, já sabemos bem, isso aqui acho que eu podia até copiar dos outros, não sei. Payload, do tipo object. E aqui, eu já vou imaginar com vocês o que é que eu preciso receber aqui. Eu preciso receber o tipo da mensagem, tá bem? Então aqui eu vou colocar algo como message type, eu acho. Então, no payload, ele vai receber o payload como um objeto. E aqui, message type. Acho que isso aqui é o suficiente para a gente poder trabalhar. Então eu vou deixar aqui primeiro como text, por exemplo. Em aspas duplas, text. Show de bola. Feito, tá? Pinado o dado. Aqui a gente vai usar um nó agora chamado switch. Switch da programação, que delicinha, né? Só pegar aqui, ó, e colocar o roteamento do que a gente precisa, né? Das regras que a gente precisa. O nosso switch, então, esse daqui ele vai simplesmente verificar o message type. Tá? Ele só vai rotear o tipo da mensagem. E vai funcionar assim. Então eu vou pegar o message type e vou ver aqui se o message type ele tem o valor. Na verdade, nunca é text, tá? O que eu lembro assim de cabeça, depois a gente vai mandar os outros, mas eu lembro que esse aqui vai ser o conversation. Conversation. Tá? Vou deixar isso aqui por enquanto. Salva. Venho para cá. Então, o message type, aqui eu vou falar se ele é uma string igual a, e aqui eu vou colocar o valor. O valor aqui vai ser 2, tá? Pode ser conversation, ou JavaScript, purinho aqui, ó, ou extended text message. Ambos, eles vêm com a mensagem em texto puro. Eu vou fazer um rename do output, só para dizer que esse daqui é o conversation, então. Que seria o texto puro, tá bem? Olha só como que aparece aqui, ó. Um caminho, que é o conversation. Beleza? Vou adicionar uma nova rota. Pegando aqui o message type, quando ele for igual... Agora, ele for igual a o quê? Aqui vai ser, se bem me lembro, audio message. Só tem esse, tá? Audio message. Eu vou mandar depois para ver. E rename output, eu vou colocar aqui áudio. Beleza? E a imagem, vamos colocar aqui esse rapaz, for igual a image message. Vou fazer um rename e imagem. Existem outros também, tá? Que dá para fazer aqui. Eu não sei se o próprio Evolution Docs, eu não sei se ele traria pra gente na API dele esses detalhes. Não estou seguro.
mas a gente vai precisar de uma API daqui a pouco que vai olhar para a mensagem. Talvez esse getBase64 ele vai me dar alguma informação, deixa eu ver. Message key convert to... Não. Tá bom, não tem problema. Não tá falando os tipos aqui, mas a gente vai enviar. Mas existem outros tipos do próprio WhatsApp ali, tá? E esses outros tipos é que eu posso mapear aqui. Se eu estou mandando um sticker, se eu estou mandando... Dá para eu mapear aqui. Esses 3 é o que a gente vai trabalhar aqui, mas fica aí o seu desafio de procurar depois. Beleza? Então tá. Então se eu executar agora, eu vou para o caminho de cima, que é o conversation. Legal. Caminho ótimo e é o caminho mais simples possível. Em algum momento aqui eu vou precisar fazer um set dos nós, mas esse caminho aqui do conversation, eu não preciso passar por lugar nenhum, eu só quero sempre passar todos eles, eu vou querer sempre passar eles por um set, antes de chegar no set final, que ele vai sempre passar aqui um content, eu acho que vai ficar bem simples de se trabalhar, tá? Porque aqui o que vai fazer? Quando então eu receber esse message aqui, ó, conversation, seria interessante eu já passar também aqui a mensagem, o conversation em si, tá bem? Então, vamos por partes. Aqui eu vou precisar passar que em algum momento vai ter esse conversation. Se ele é do tipo conversation, tá bom? E aqui vai vir um texto. Olá. Vou só escrever assim. Se ele não for, esse conversation é vazio. Tá bem? Bem tranquilo. Então aqui, ó, vou só deixar assim mesmo, edit fields. Content, então aqui ele vai vir, opa, se eu executar tudo para ele receber lá, aqui ele vai vir esse conversation. Tá? Suave, então vai ser olá e ele vai aparecer ali, olá, tá? Então esse aqui seria o nosso message conversation. Tá bem? Então o tipo da mensagem conversation vai estar mapeado ali. Vamos dar mais uma pausa aqui para continuar depois, mas parabéns por completar essa aula, você está cada vez mais perto de concluir a sua automação e conquistar o seu certificado aqui de conclusão. Olha só, agora você tem as integrações feitas, os seus módulos já estão mais prontos ainda, o seu sistema está cada vez mais preparado para lidar com fluxos reais, inteligentes e humanizados, porque a próxima aula é onde a mágica da IA realmente começa a aparecer. A gente vai criar o workflow completo para lidar com as mídias, a transcrição do áudio, a análise da imagem, tudo com a OpenAI, uma fila de mensagens inteligente usando RAGs ali para garantir uma fluidez na conversa com seus agentes, aquelas pessoas que mandam muitas mensagens, a gente vai aprender a agrupar essas mensagens. A gente também vai começar a falar de prompts, tokens, estruturação de mensagens, enfim, as bases da IA do que realmente funciona aí de verdade em produção. A gente não vai se delongar muito, eu entendo que você já ouviu muito dessas coisas, mas a aula de amanhã é super importante para a gente entender como que a gente vai criar a nossa SDR. Se você achou essa aula boa, então imagina que a próxima vai te dar um choque de realidade, vai